Este vídeo só foi possível por conta do patrocínio da 3D Fila, dos alunos do curso Materializando Ideias e da galerinha que patrocina o canal Maltech através do Patreon. Fala pessoal, vamos instalar o Biel Touch na Two Trees Bluer? Este tutorial não é exclusivo para impressoras da Two Trees não. Na verdade, se você tiver qualquer impressora que utilize uma placa da MakerBase, muito do que eu ensino aqui neste vídeo, você também pode aplicar na configuração da placa da sua impressora. Como eu não gostei muito dos suportes que eu encontrei no Thingiverse, eu preferi modelar o meu próprio. Quais são as opções de display ou firmware para a placa MKS Robin Nano? Atualmente você conta com ao menos 3 opções de firmware ou interface de usuários para as placas MKS Robin Nano. O firmware e a interface MKS UI, que é essa interface bonitona que nós já estamos acostumados e que é extremamente amigável. Bom, aqui nós temos pelo menos 3 opções diferentes. A opção Marlin 2.0 for Robin Nano, que é um repositório baseado no Marlin 2.0, adicionando algumas opções gráficas bem interessantes à interface de usuário. E o seu desenvolvimento é baseado no plataforma I/O, ou seja, aparentemente é a plataforma mais interessante atualmente para quem trabalha desenvolvendo para o Marlin. Esta versão ainda está um pouco imatura, mas já tem feito alguns grandes avanços. Apesar disso, esta será a versão que nós utilizaremos durante este tutorial. O principal problema desta versão está relacionado com o Advanced Pause, porque a atual versão de interface de usuário ainda não suporta esta função. Ou seja, quando você der pausa ou por acaso a impressora pausar por conta de fim de filamento, infelizmente o nozzle não será parqueado para o lugar certo. Em outras palavras, ele pausará a impressão e levantará um pouquinho o bico. O grande problema é que o filamento continuará escorrendo em cima do objeto sendo impresso. A segunda opção de firmware nativo da MKS é o MKS Robin Nano, que é uma versão de fábrica da MKS Robin Nano. É um firmware mais estável, porém a interface de desenvolvimento é proprietária. Em geral, não é o modelo exatamente que nós adotamos para desenvolvimento do Marlin, mas também é uma versão muito boa e até mais completa do que a anterior. E por fim, a terceira versão também é baseada no Marlin 2.0, só que é uma versão, digamos, relativamente antiga e que possui uma interface gráfica de usuário muito legal e tudo mais, mas que atualmente está sendo totalmente substituída pela nova versão baseada no Marlin 2.0, mas que utiliza a interface LittleVDL. A minha orientação é que você utilize a versão mais recente baseada no Marlin 2.0, porque sem sombra de dúvidas, a MKS dará seguimento desenvolvendo esta versão. Inclusive, um dos principais problemas, que é o Advanced Pause, a MKS já submeteu o código ao repositório oficial do Marlin para que as equipes de desenvolvimento do Marlin possam inserir o código nas próximas versões do Marlin. Então, algumas questões relacionadas à limitação desta nova versão, baseada no Marlin 2.0, em breve não existirão mais, porque o foco da MKS atualmente é na versão Marlin 2.0. Você também pode contar com o Marlin Text UI, ou seja, a interface de usuário baseada naquele modelo antigo do Marlin, que é aquela interface nativa, né, que é bem bacana e tal. Claro, baseado em texto, mas muito efetiva, muito funcional e que, em geral, é adotado na maioria das impressorinhas chinesas e que funciona muito bem. Resposta boa, uma quantidade grande de opções disponíveis para o usuário modificar. Inclusive, se por acaso alguma coisa não estiver ali presente, você mesmo pode adicionar. Eu, particularmente, gosto muito desta versão. Depois da versão da interface gráfica mais amigável, esta é, sem sombra de dúvidas, a versão que eu mais gosto. E, finalmente, você tem a Marlin Color UI, que é uma versão, digamos, colorida da versão anterior, Text UI. Assim, a proposta é muito boa, mas eu acredito que ainda está, digamos, num período muito embrionário e não se diferencia muito da versão anterior. Particularmente, eu achei até um pouquinho mais complicada do que a versão anterior ou a versão Text. Bom, aí fica a seu critério, você pode avaliar, julgar qual a que você acha mais interessante. Tanto a Text UI quanto a Color UI, ambas possuem suporte pleno ao Advanced Pause, ou seja, você não terá aquele mesmo problema da versão original da MKS baseada no firmware Marlin 2.0. Bom, eu fiz esse tutorial uma dezena de vezes, não tive nenhum problema. Porém, já que você vai fazer, a responsabilidade é sua. Se você tiver algum problema, não adianta atribuir a culpa a mim.
Você precisa baixar e imprimir este suporte para o BealTouch. Depois de impresso, você precisa encaixar o BealTouch exatamente conforme você está vendo no vídeo. Parafuse, coloque as porquinhas e vá apertando até que o BealTouch fique completamente preso. Aqui eu preferi cortar o fio e fazer uma emenda direto, achei bem mais seguro. Passe um pouquinho de cola na base do suporte, fixe-o sobre a extrusora, respeitando ali a entrada de ventilação do cooler de arrefecimento do heatsink. Mantenha a peça no local até que a cola grude. Aqui a gente precisa abrir esse organizador, é bem chato passar o fio aqui por dentro, mas a gente precisa passar todos os fios por dentro. Depois, para ajudar no processo, você pode utilizar um zip tie, porque ele mantém os fios no lugar. Vá abrindo e passando gradativamente até você passar completamente os fios. Aí você vai notar no final que o fio do BealTouch será insuficiente. Para isso você precisará de uma extensão. Infelizmente a que eu tinha, as cores eram um pouco diferentes. Então você vai ter que prestar bastante atenção no processo, porque aqui as cores ficaram um pouquinho diferentes. Eu encaixei um no outro. Observe as cores. A mesma coisa com aquele conector de 2 pinos. Depois eu fixei os conectores no próprio organizador com zip tie para evitar que acidentalmente os conectores se desconectem. Não necessariamente você vai precisar disso, né? Mas no meu caso foi super importante. Aí com zip tie eu reforço aqui a fixação dos fios de maneira que esses conectores não soltarão por acidente. Você precisa identificar esses pinos G, 5V e S na placa controladora. Aqui eu aproximei para você ver, são esses 3 pininhos. E as cores são marrom, vermelho, laranja, ou dependendo do BealTouch pode vir nas cores preto, vermelho e azul. Daí você precisa conectar exatamente nesta posição. Respeite direitinho as cores, porque do contrário, simplesmente o BealTouch não vai funcionar. Aqui a gente precisa remover a chave de fim de curso do eixo Z. Tá vendo esses 3 pininhos? Pois bem, a gente vai utilizar esses 2. Daí a gente vai conectar exatamente nesta posição. Observe, o amarelo e o preto tem que ser direitinho nessa posição. Depois a gente fixa o conector com cola quente, já que esse conector não é apropriado para esse conector fêmea. Com zip tie a gente organiza os fios para que não fique nada solto dentro da impressora. Ok, aí está, os fios ficaram bem organizadinhos, sem qualquer tipo de problema. Então você precisa baixar o firmware e descompactar o firmware. O link está bem na descrição do vídeo. Copie esses 2 arquivos para um cartão SD. Precisa colar os 2 arquivos bem na raiz do cartão SD. Assim. Ok, agora que a gente copiou os arquivos para o cartão SD, a gente vai colocar o cartão na impressora. Claro, a impressora tem que estar desligada. A gente liga a impressora e o processo de atualização da impressora iniciará. Aqui eu dei uma aceleradinha no vídeo, porque do contrário esse processo é bem lento e eu tenho certeza que vocês não iriam querer acompanhar detalhe por detalhe, até porque não é tão relevante assim, né? Então essa aceleradinha aí ajuda a gente a ganhar um tempinho. Ok, você precisa clicar aqui em Tool, em Move, mudar aqui para 10 milímetros e subir o eixo Z, né? Só para a gente ganhar espaço e testar o 3D Touch, para ver se está tudo funcionando direitinho, né? Então clica aqui em Tool novamente, clica em Home e clique em Home All. Daí a impressora vai iniciar o processo de Home em todos os eixos. Quando você perceber que a impressora iniciou o processo de homing no eixo Z, coloque a mão debaixo do sensor, para que, se houver algum problema, dê tempo de você desligar a impressora. Então o sensor vai tocar na sua mão e tão logo ele toque na sua mão, ele vai retornar. Isso é sinal de que tudo está conectado certinho e está funcionando. Ok, então vamos clicar em Home All novamente e deixar a impressora seguir o processo, né? Fazer o homing em todos os eixos, só que dessa vez até o final. Observe o processo.
A sua impressora precisa se comportar exatamente como esta. Ok, perfeitinho. Agora a gente clica em Back, Auto Level. E aí a gente acompanha o processo de autonivelamento. Mais uma vez eu dei uma acelerada justamente para a gente não ficar aqui o tempo todo esperando, né? Já que esse processo, digamos, é de certa forma bastante lento. Então a gente ganha tempo. É bom você acompanhar o processo todo para que você entenda mais ou menos como a coisa acontece, né? Talvez você nunca tenha visto uma impressora fazendo autonivelamento. Eu acredito que essa primeira experiência é importante. Conforme vimos, funcionou tudo direitinho. Agora a impressora fez um homing novamente. Agora a gente vai clicar em Settings, clicar aqui em Leveling Settings, Nozzle to Probe Offsetting. E aí em Nozzle a gente está com menos 2.6, observe. Então a gente vai colocar uma folha de papel A4 debaixo do bico da impressora, clicar em Tool, clicar em Move e descer o Z o máximo que a gente puder. Então vai clicando aí até ele parar de descer. Ok. Você vai ver que ele não vai descer mais. Tente puxar o papel. Se você perceber que o papel ficou preso, então a gente precisa ajustar. Para isso a gente precisa vir aqui em Config, clicar em Leveling Settings, novamente Nozzle to Probe Offset Settings, Z Offset e alterar. No meu caso aqui está muito apertado, então a gente vai diminuir. Estava 2.6, a gente vai colocar 2.0. No meu caso, no seu pode ser diferente. Então ficou menos 2.0, a gente vai voltar. Agora a gente clica em Tools, Home, e a gente precisa fazer o Home no eixo Z novamente. Tire o papel, eu quase esqueci de tirar o papel, então a impressora precisa fazer Home novamente no eixo Z. Ok, a gente vai colocar o papel novamente de volta, clicar em Tool, Move, e descer o eixo Z até o máximo, né? Até ela não descer mais. E agora a gente vai fazer um teste para ver se a folha está apenas roçando o bico, né? Tremulando. No meu caso ficou perfeito. Agora a gente vai clicar em Back, Settings, Apron Set. E a gente vai salvar o processo todinho que a gente já executou. Então se desligar a impressora a gente não perde mais nada. Eu fatiei esse arquivo de teste de cama, coloquei no cartão SD, a gente vai colocar na impressora e colocar para imprimir. Então vou clicar aqui para colocar para imprimir e deixar a impressora imprimir para a gente saber o estado da cama, né? Se de fato nivelou ou não. Conforme você pode ver, o processo foi executado com sucesso, né? Até o final, tudo bonitinho, a cama está perfeitamente nivelada. Então, se você conseguiu acompanhar o vídeo até aqui, parabéns, você conseguiu instalar o BealTouch com sucesso. Aqueles que pensam que a impressora TwoTrees não possui uma boa comunidade, pois bem, eu vou deixar um link na descrição, um link para o Telegram de uma comunidade muito bacana que está se formando no Brasil. Já conta com aproximadamente uns 200 usuários. Então, vai ter muita gente com quem você vai poder conversar, trocar informações, esclarecer dúvidas, compartilhar resultados. Basta você clicar no link que está aí na descrição e tornar-se membro da comunidade. Bom, se você foi capaz de me acompanhar até aqui, então provavelmente você gostou do vídeo, não é verdade? Se inscreva aí no canal. Esta é a colaboração, a contribuição que eu peço a você, que você pode fazer de maneira ativa para ajudar o crescimento do canal e incentivar para que eu coloque mais vídeos no canal para que você possa desfrutar, beleza? Que você possa fazer grandes impressões e obter grandes resultados com a impressora TwoTrees Bluer. Em breve eu coloco mais vídeos aqui para vocês. Valeu? Um abração, um beijão no coração, tudo de bom!